Olá, tudo bem? No ar. Tô aqui a postos, esperando o pessoal chegar. Vamos lá. Oiê! Oiê! Tudo bem, Clau? Oi, tudo bom? Boa noite. Olá. Vai me dizendo, tá bom? Se tá tudo ok? Som, imagem. Conta aí. E aí a gente vai esperar uns minutinhos, bem pouquinho para começar. Tô ganhando um monte de coração, Clau. Vou ficar bem acostumada, hein? Muito bom. Ah, beleza, que bom, que bom. Então tá joia. Muito bem. Então, hoje um tema. Tcharam! Ei, ó, que delícia! Ai, que bom que você pôde vir. Mas vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal se animar nessa noite fria, pelo menos por aqui, né, em São Paulo, friozinho, friozão, né? E aí a gente vai conversar já já. Tudo bem. Tinha que tirar essas notificações aí. Muito bom, então eu vou me apresentando para quem não me conhece, tá chegando o pessoal, beleza. Depois eu vou me apresentando ao longo aí, a gente vai, né, nos conhecendo melhor. Frio, friaca, né, Cal? Muito bem, então, e assim, eu sou Tatiana Mazeto, eu sou psicóloga, culinarista, pesquisadora em alimentação saudável, faço um curso de saúde integrativa, tem até o livrinho aqui, depois eu mostro para vocês. E pois é, Cláudio, tô aqui, ó. Peguei carona na sua ideia, que esse livro, na verdade, é a bíblia do curso de saúde integrativa, né? E o doutor Alberto Gonzalez, ele é uma graça, porque ele realmente tem uma linguagem que é muito tranquila, muito próxima e que a gente consegue compreender. E ele é médico, né? Então você imagina, para fazer essa mágica aí, né? De transformar essa linguagem técnica numa linguagem muito próxima. É o que na verdade eu vou fazer hoje. A gente vai falar hoje sobre o açúcar, né? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor, porque não tem grandes novidades no que diz respeito aos males mesmo que o açúcar causa no organismo, né? Quando é em excesso. E aí a gente também vai ter uma ideia de que se a gente realmente está, né, colocando aí uma quantidade excessiva de açúcar no corpo ou tá tudo tranquilo, né? Então é isso, né? Ele fala, né, a Cacau aí tá falando, né, da opção para câncer, alimentação viva, que na verdade, assim, seria o ideal, né, que a gente tivesse uma quantidade aí de alimentação viva no nosso dia a dia, né, que fosse em várias refeições, né, que a gente pudesse comer de uma forma mais crua e viva, né. Mas ele também fala dessa questão dos grelhados, ele tá. Enfim, acho que deu uma. Não é nem assim, porque não é radical, né? É um estilo de vida, mas acho que é para uma abrangência maior mesmo, né? Porque quando você fala uma alimentação crua, que não vai pro forno, que não vai pro fogo, vai até uma determinada temperatura, o pessoal fica um pouco, né? Assusta um pouco, né? Mas é isso. Eu tô aqui firme e forte com a minha colinha. E essa colinha aqui é só uma ordem mesmo, né, pra gente
ter uma linha de raciocínio, né? E aí eu vou falar para vocês de uma forma também muito tranquila, que é uma forma que para mim foi muito bacana. Assim, o que eu tô querendo dizer? Tem um número de informações que eu recebi e que eu consegui absorver essas informações e que conseguiu, né, fazer essa mudança, essa transição na minha vida. Então eu acho que, assim, não vou entrar em nenhum assunto específico, médico, né, nenhum termo técnico, nada, mas assim, pra gente ter essa base de raciocínio para poder compreender e depois a gente vai embora, né? Vai aí conversando dessas substituições, dos tipos, dos nomes nos rótulos, né? Como é que a gente consegue perceber se tem açúcar, porque não vem só escrito açúcar no rótulo, né? Então é isso, tá bom? Então eu acho que pra gente começar, aí o pessoal vai chegando, né? E qualquer coisa vai perguntando aí, né? Mas a gente vai falar do açúcar no seguinte sentido, né? Quando a gente ingere uma quantidade de açúcar, né? Por exemplo, vamos pensar aí num brigadeiro, né? Vamos ser mais radical, né? Quando a gente come um brigadeiro, o que acontece, né? Uma grande quantidade de glicose é liberada e esse pâncreas, que é o responsável aí para liberar a insulina e dar conta dessa glicose, né? Então, o que ele vai fazer? Comer um brigadeiro vai dar um pico, né, de insulina para dar conta dessa quantidade de açúcar que entrou no sangue. E depois de um tempo, né, esse açúcar no sangue vai baixar, né, essa glicose vai baixar. O que acontece com a gente é que a gente não come um brigadeiro uma vez na vida e outra na morte, né? A base da nossa alimentação é uma alimentação que vem desde o café da manhã, passando pelo almoço, pelo lanche da tarde, pela janta. Então a gente tem vários momentos no dia onde a gente ingere alimentos que, se não são o açúcar, né? Por exemplo, um brigadeiro, um doce, por exemplo, a gente vai ingerir de uma outra forma. Por exemplo, num suco de fruta, que tem a frutose, num laticínio, que tem a lactose, e no próprio amido, que se transforma em açúcar. Então, a gente tem muitas, né, possibilidades de ter esses picos, né, de insulina durante o nosso dia. Oi, Gi, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Então, Cacau, a ideia é essa, né? Imagina a pessoa comer um brigadeiro, né? E depois falar, não, obrigada. Festa de criança, então, a gente, assim, sinceramente, a gente não conta, né? A gente coloca lá no pratinho uma quantidade, vai comendo, porque aí vai comendo, vai conversando, né? Que é aquela coisa mesmo de estar distraído na hora desse momento mesmo de se alimentar, né? Tá lá confraternizando, enfim, né? E aí realmente a gente perde total as contas mesmo, né? Do que foi ingerido. Então vamos lá, vamos voltar para o café da manhã. Então a gente tomou um café da manhã, que é o leite, né? Café da manhã aí básico aí do dia a dia de muita gente, né? Não de todos, mas muita gente. Então é leite, café, adoçou normalmente com açúcar, comeu um pão com manteiga ou um pão com queijo, né? Se tiver uma fruta nesse café tá ótimo, mas normalmente, né, é isso. Então para lá na padaria, é o famoso pingado com pão na chapa, né? Então o que vai acontecer? O pâncreas vai receber uma dose do leite, do próprio açúcar que foi adoçado, do pão e do queijo, tá? Então, assim, são 4 pancadas de uma vez só para esse pâncreas trabalhar, liberando a insulina para poder dar conta dessa quantidade de glicose que entrou, de açúcar, né? Para poder transformar em glicose e jogar no plasma, então, no sangue, né? Então, o que vai acontecer? O pâncreas vai jogar uma quantidade grande de insulina, então a gente vai ter esse pico de insulina e depois vai ter uma normalidade.
O doutor Alberto faz um gráfico que ele, né, ele fala, não leva em consideração, não é científico, mas ele fala que quando a gente ingere, por exemplo, esse café da manhã, que a gente tem o pico, né, de glicemia no sangue, que é semelhante a um diabético, né, que beira ali 200, por exemplo, né, e o normal fica aí, se eu não me engano, entre 84, ele mesmo considera 100 ok, né, de glicemia. Mas a gente tem esses picos. E o que, que acontece? Quando a gente vai fazer um lanche, almoçar, então a gente come um arroz branco, uma batata, ou toma um suco, né? Isso tudo somando vai dar, né, de novo um outro pico de insulina. E o pâncreas vai trabalhar. Imagine um órgão que você vai estressar, né? A gente tem falado aqui, oi Li, a gente tem falado, né, nas lives, vocês têm acompanhado a questão do estresse, que a Cacau deu uma baita de uma aula falando de estresse, né? Então assim, a gente não tem só o estresse que pela correria do dia a dia, né? Não existe só esse tipo de estresse, né? Que vai, enfim, liberar uma série de hormônios que vai nos causar doenças. A gente também consegue estressar os nossos órgãos internos. E com essa quantidade de açúcar que a gente joga para o organismo, seja ele pelo leite, pelo pão, pelo arroz branco ou pelo próprio açúcar, a gente realmente estressa o nosso pâncreas. E aí uma coisa muito interessante, porque quando a pessoa começa a tirar o açúcar, né, da sua alimentação, 2, 3 dias depois, né, além da irritabilidade, né, além daquela sensação ali que está faltando alguma coisa, porque a gente sabe que o açúcar vicia, né, o corpo vai pedir mais, o que vai acontecer? A gente vai ficar fraco, né? Então, depois desses 2, 3 dias, tem uma sensação de fraqueza, né? E aí a gente vai entender por que acontece essa sensação de fraqueza daqui a pouquinho. Então, eu vou abrir um parênteses, né? Pra gente pensar na questão, todo mundo sabe que o açúcar é complicado. Até aí, ok. Aí, quando a pessoa recebe, por exemplo, uma orientação, né, de diminuir o açúcar ou tirar o açúcar, quando a gente fala tirar o açúcar, a gente está falando das pessoas que realmente estão numa condição já de uma doença estabelecida. Então, assim, o açúcar ele é mais um fator estressante para o organismo, né? Ele não vai ajudar em nada, né? E ele vai atrapalhar muito. Então ele vai estressar um órgão, ele vai dar pico de energia, né? É viciante, então às vezes a gente não consegue comer um doce num determinado período do dia, às vezes repete esse padrão várias vezes, né? Então assim, é uma somatória de momentos que a gente se alimenta mandando uma quantidade grande de açúcar para o organismo, né? Então assim, é uma mudança de crença. Não tem muito por onde fugir. Então, assim, quando a gente sabe disso, né, quando a gente tem noção disso, e a pessoa fala para nós, olha, você precisa parar de comer açúcar, né, ou diminuir, que é no caso que eu falei já, da pessoa ter realmente já um diagnóstico estabelecido de alguma doença, principalmente porque a gente tem a questão da inflamação do organismo, né? Então o açúcar, ele ajuda a inflamar, ele ajuda a ter gordura dentro da célula, né? Então assim, ele realmente atrapalha o nosso metabolismo, o funcionamento natural do nosso corpo, tá? Então vamos lembrar de quando a gente era criança e o que acontecia. Espero que, né, isso hoje a gente não ouça mais. Mas a gente tinha aquela ideia o seguinte, a seguinte frase de mãe, de vó, de pai e tal. Se você não comer a comida, você não vai ganhar a sobremesa, né? Então isso desde pequeno. Então se eu não como a comida, por que eu tenho que comer a comida e ganhar uma compensação depois? Porque a comida é ruim. É essa a imagem que eu faço dessa comida. Essa comida não é gostosa, né? Eu não tenho que comer para ficar saudável, para crescer. Não, aquela comida eu preciso comer só para ganhar uma sobremesa depois. Então essa comida é ruim. Então esse doce, ele vem
desde cedo, né, com uma ideia de compensação. Quem nunca falou na vida, né? Nossa, hoje meu dia foi muito cansativo, o meu dia foi muito estressante, eu mereço um docinho. Ou, eu tô de TPM, mereço um chocolate, né? Preciso de um doce, preciso de um chocolate. E a gente sabe também cientificamente que ameniza, né? As causas aí, as causas não, né? Os sintomas da TPM. Então é isso, né? A gente tem que, na verdade, olhar para esse doce e para essa alimentação que se transforma em açúcar, né? De uma forma diferente. Se a gente continuar com o mesmo pensamento, que é uma compensação, que é uma coisa muito boa, que vai me dar uma sensação gostosa, que vai me relaxar e eu preciso desse doce, né? Vai ser muito difícil fazer uma transição. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é que assim, quando a gente olha para a natureza, a gente não encontra açúcar, né? Principalmente o açúcar branco, que fez todo um trajeto para chegar nessa cor, né? E nesse refino. Então ele passou por um processo, né? Que deixou esse açúcar totalmente pobre de nutrientes e usou aí uma química muito pesada para chegar nessa cor, inclusive branca, né? Para a gente fazer uma comparação, o melado e o açúcar mascavo, né? Que são os mais puros. O açúcar mais puro. Então veja a cor do açúcar mascavo e veja a cor do açúcar refinado, tá? Então é isso, a gente não precisa nem, né, ter grandes conhecimentos de química para saber que isso foi passado aí por um processo para chegar nessa cor. E aí a gente recebe um alimento altamente nocivo e pobre, né, de nutrientes. Então duas coisas complicadas, né? Então, na natureza, o que a gente tem de doce, tá? A gente tem batata doce, a gente tem abóbora, a gente tem as frutas, principalmente as frutas da época, as frutas maduras, que são, né, melado mesmo. Você pega uma banana madura, uma manga madura, né? Realmente é doce, né? Então, ninguém tem dúvida disso, né? Então a gente tem a beterraba, existe açúcar de beterraba, viu, gente? Tá? Existe açúcar de beterraba, existe. Bom, aí a gente vai falar da cenoura, que ainda não existe açúcar da cenoura, a abóbora, né? Que tem aquele tom doce, e a batata doce, né? O que a gente normalmente faz com o nosso paladar quando a gente come uma quantidade grande de açúcar e leva essa quantidade grande para dentro do nosso corpo e faz o nosso pâncreas trabalhar exaustivamente, né? O nosso paladar simplesmente fica mascarado. Então é assim, a mesma coisa da gente pensar em comer, por exemplo, né? Até eu estava assistindo uma nutricionista falar, foi muito engraçado. Ela falou: a gente come um porcaritos e depois come um melão em seguida, né? O que vai acontecer? Aqui, né? As nossas papilas que são, né, que vai dar o gosto de sal, de doce, né, o amargo, né, enfim, que vai fazer toda essa sensação para nós, trazer essa sensação. Oi, Ana, oi, Márcia, tudo bem, gente? Eu tô aqui, engatei uma primeira, né, deixa eu respirar, deixa eu ver. Eu acho que aqui eu falei, senão eu vou passar por mal educada de novo. A Márcia, olá, Ilade, boa noite. Ana, boa noite. Vamos lá. Gente, vocês estão acompanhando? Tá tranquilo? Falem aí, tá bom? Me digam. Se eu tiver muito acelerada, fala vai com calma. Só colocar um respira aí que eu já vi que, né, que eu já sei que eu tô acelerando, tá bom? Bom, então eu tava falando pra vocês assim, que depois que a gente come um alimento que foi feito de propósito, né, para mexer com todas as nossas sensações, com aquele paladar, né, dar aquela sensaçãozinha gostosa, que é a quantidade de gordura, sal e açúcar, né, que os produtos industrializados, processados têm e já estudaram e sabem, né, que isso a gente gosta, né? Que o nosso paladar aqui, a nossa linguinha bateu aqui e vai ficar muito feliz, né?
Só que essa felicidade é uma felicidade temporária, porque a gente mata o nosso paladar. E isso eu não tô dizendo assim da onde eu li, né, que alguém contou, nada disso. Eu fiz, né, os 21 dias do Dr. Alberto, que foi uma proposta do Dr. Alberto de fazer uma alimentação baseada em plantas, né? E além dessa alimentação baseada em plantas, de tirar o açúcar. Tá? O glúten a gente nem vai falar hoje, tá? Eu vou focar no açúcar. É lógico que a gente está falando aqui, por exemplo, de um açúcar branco, de uma batata. Isso a gente vai falar mais pra frente, né? Vamos tentar dar uma, né, focada nessa questão do açúcar. Então, assim, primeiro, né, a gente começou a fazer esse tipo de alimentação, então tomando suco verde, né, tirei o açúcar. Isso quem está falando é uma ex-viciada em chocolate, ex-viciada em açúcar, né? Então assim, eu não comia açúcar uma vez ou outra, eu comia açúcar todos os dias, várias vezes do dia, né? Então assim, tava sempre com vontade de comer um doce, né? Então quando a gente cortou o açúcar, né, aqui em casa, fizemos 21 dias, vou até voltar naquele parênteses da fraqueza, né? O que que acontece? Quando você corta o açúcar, quando você faz esse tipo de alimentação, o seu pâncreas, ele ainda não entendeu. Ele precisa de um tempo para entender que aquela quantidade de açúcar, de alimento e de açúcar que você está colocando no seu organismo, ele não precisa jogar aquela quantidade de insulina. Só que ele ainda não entendeu. Então você cortou o açúcar, né? Você tá usando aí carboidratos que tem mais fibras, né, que são mais complexos, né, diferente, por exemplo, de uma batata branca, de um arroz branco. A gente está falando aqui de um arroz integral, de uma batata doce, por exemplo, né, que o pâncreas vai jogar a quantidade de insulina que ele estava acostumado lá atrás. E aí, quando ele joga essa quantidade de insulina, o que que vai acontecer? Essa glicemia, ela vai baixar. E aí a gente tem uma sensação muito parecida com hipoglicemia, que é aquela sensação de fraqueza mesmo, né? Então, assim, como se fosse a pressão baixa, não é assim que a gente fala, nossa, acho que minha pressão tá baixando, né? Não tem uma fraqueza, tem uma sudorese, sua frio, né? Fica meio tonto, enfim, é isso mesmo, uma sensação de fraqueza, parece que você vai cair, né? Por que isso? Porque o pâncreas ainda não entendeu. Então ele vai precisar de um tempinho, né? Qual é o nosso papel agora? O nosso papel é insistir, né? O nosso papel é continuar, é manter esse tipo de alimentação. O pâncreas vai entender rapidinho, porque os nossos órgãos, o nosso corpo é muito inteligente, então ele já vai entender e aí ele vai começar a liberar insulina num patamar que não tem pico e queda, né? Ele vai simplesmente ficar num patamar mais aceitável, mais baixo e a gente vai ficar ok. Essa sensação vai passar quando a gente insiste, né? E aí, gente, voltando, são duas coisas para falar para vocês. Quem tem um diagnóstico instalado já, né, recebido, né, então um câncer, uma fibromialgia, né, depressão, então assim, qual é a indicação? Zero açúcar, tá? É zero açúcar. Não tem como olhar para isso, para essa alimentação como um todo, né? Então, assim, tirar o açúcar do café, o achocolatado com leite de manhã é quase um crime, tá, gente? Ele é quase um crime. Então, realmente tirar esse achocolatado e vai fazendo as substituições. Depois eu vou falar das substituições mais pra frente um pouquinho, tá bom? Porque também não adianta nada falar, olha, tira o chocolatado, tira o leite, tira o açúcar do café, tira tudo e ok, né? Uma vida inteira comendo desse jeito, né? Várias situações sociais onde a gente é exposto, uma mídia inteira martelando na nossa cabeça e dizendo que aquilo é maravilhoso, que é gostoso, a gente com as próprias crenças, né? De uma vida inteira
né, concordando com isso tudo e fazendo isso, né, esse tipo de alimentação, esse tipo de movimento, né, acreditando piamente nisso. Então, no estalar de dedos, a gente, né, muda tudo e já sabe como vai fazer as substituições. Não vai saber mesmo, vai ficar perdido mesmo, vai ter fraqueza mesmo, né? Então, assim, isso são fatos, né? A única coisa é, será que eu estou preparada para fazer isso? Né? E quem não tem esse diagnóstico, será que eu consigo fazer de uma forma gradativa? Né? Então, por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir tomar um café sem açúcar. Então, assim, hoje eu tomo café sem açúcar e com leite de coco ainda, caseiro, né? Então, assim, se alguém me falasse isso há um tempo atrás, eu ia falar, essa pessoa é maluca interna, porque essa pessoa é doida de pedra, né? E é possível, mas no meu caso, eu tive que fazer um rompimento que é um rompimento brusco. Então não tem assim, de manhã antes eu colocava uma colher de sopa no café, agora eu coloco meia, agora eu coloco uma colher de chá. Então assim, pra mim, né, me conhecendo, esse tipo de diminuição, não dava certo, porque ia bater, é igual álcool, tá, gente? Então assim, as pessoas que vão, por exemplo, fazer um tratamento no AA, né, sabem que um gole é suficiente para, às vezes, é aquele peteleco na pedrinha lá do dominó, né? Então, assim, começa toda uma cadeia, o corpo parece que vai, né, que acendeu, que volta ali o vício, e aí toda essa construção, ela corre um sério risco de ser perdida, né? Então, assim, o que eu tava falando? Que, no meu caso, precisou ser rompido. Então, assim, ontem tinha açúcar, de hoje em diante não tem mais açúcar, né? E aí, o que aconteceu, né? O paladar, ele volta, né? É impressionante. Parece uma brincadeira, parece que eu tô exagerando, mas é verdade. Então, assim, hoje, se eu como alguma coisa doce, por exemplo, um brigadeiro, como eu comia antes, se eu como um pedaço de um brigadeiro, para mim parece que eu tô pegando assim colheres e colheres de açúcar e colocando na boca. É uma sensação é tão doce, fica insuportável, né? Aquela sensação incomoda. Fora isso, dá dor de cabeça. Fora isso, dá um enjoo, a boca enche de água. Por quê? Porque o nosso corpo não foi feito, né? O nosso pâncreas não foi feito para lidar com açúcar desta forma. Foi o nosso corpo, e na natureza, como a gente pode observar, a gente tem o açúcar dos alimentos, das frutas. A gente não tem um pé de açúcar branco, né? A gente não vai encontrar. Então, assim, ou a gente corta isso, ou a gente realmente vai ficar ainda com a necessidade de comer o doce, tá? Então, vejam, o que serve para vocês, tá? Qual é o caminho? Quer parar de comer doce? Então, para de uma vez, né? E aí, não tem, depois de um tempo, esses 21 dias é um tempo, né, que eles consideram para você começar um novo hábito, né, deixar um hábito anterior e já iniciando aí esse novo hábito. Então 21 dias é uma quantidade de tempo perfeita. Oi Priscila, boa noite, para que a gente possa adquirir aí esse novo hábito. Tudo bem? Até aqui tranquilo, gente? Temos formigas nesta live. Como é que tá? Alguém já tentou deixar de comer o açúcar? Como é que foi isso? Se alguém puder colocar, né? É bacana pra gente saber aí outras experiências, né? Tá bom, vão colocando aí que eu vou caminhando por aqui, tá? Tem um dado, gente, interessante. Eu só acabei não pegando. Eu não sei se esse dado, assim, é de mais ou menos uns 10 anos pra cá. Depois eu até coloco na informação certinha, tá? Mas a gente tá chegando num ponto de consumir 70 quilos de açúcar por ano.
cada brasileiro. Isso foi feito um estudo, né? O Dr. Alberto falou no curso dele, faz uns 2 anos atrás, enfim, mas de qualquer forma, vamos imaginar que é hoje, né? Então, assim, 70 quilos por ano por pessoa realmente é um número alarmante, né, gente? Não dá pra negar, né? Então, a gente fica meio assustado aí com essa história, né? Muito bem, então, voltando, né? A gente está falando da questão do açúcar e a gente está falando dessa questão de cortar o açúcar, tá? Então, como é que a gente pode fazer quais são as substituições, né, interessantes para o açúcar, tá? Na ordem dos açúcares que são melhores, entre aspas, e os açúcares piores, eu vou falar para vocês essa ordem, tá? Parou assim também, Pri? Cortou de uma vez, é isso? Eu não vejo muita. Ah, eu faço. Tá, jejum. Primeiro doce o pão, hoje não como nenhum dos dois. Aham. Jejum de 21 de café. Nossa, olha, Pri, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Deus ajude mesmo, porque eu fico pensando aí no café e eu gosto muito, né? A gente tem vício mesmo, né? Café é um vício, mas fica firme aí que você vai conseguir, né? Fica firmona. Eu já tentei diminuir, aí veio aquela dor de cabeça e eu não consegui ser persistente, aí não tentei novamente, mas eu te desejo aí um bom caminho aí sem o café. Mas é isso. Muito bem. E aí a gente está falando desse rompimento, né, do açúcar, tá? Então a gente faz esse rompimento, a gente tem o nosso pâncreas funcionando normalmente, como deve ser, né, sem os picos, e a gente tem aí um paladar que vai ficar mais apurado. Então, o que vai acontecer, por exemplo? Falar para vocês, vamos fazer um beijinho de batata doce, né? Então, o que é esse beijinho de batata doce? Nada mais é que batata doce cozida com coco, sem ser adoçado, claro, tá? E aí, o que vai acontecer, gente? Quem come um doce, né? Quem tá acostumado com doce no dia a dia, né? Com os produtos industrializados, que tem sempre, né, essa combinação que eu falei anteriormente, para ficar tudo muito, né, dar essa sensação muito exacerbada, né, dos sabores, né, uma explosão de sabores na boca, vai comer um beijinho de batata doce sem açúcar, sem nada, e vai achar horrível, insosso, sem açúcar, né? Porque realmente não vai conseguir chegar o açúcar que é mais sutil daquela batata doce. Então, você imaginar uma batata doce fresquinha, de preferência orgânica, você cozinha, coloca um coco que já tem, inclusive, né, o próprio doce do coco, né? A água de coco tá aí, que não nos deixa mentir, né? A gente simplesmente, para quem não tá mais acostumado a comer açúcar, para quem tá ok sem açúcar, esse doce vai ser maravilhoso. Ele vai estar adoçado na medida certa, né? Então é isso. O que vai acontecer é que a gente vai ganhar um novo paladar, uma nova forma de olhar para o alimento, né? Então, assim, eu tô falando do açúcar, tentando ficar só no açúcar, mas a gente tem a questão do laticínio, a gente tem a questão do próprio pão, né? Que até a Priscila comentou agora há pouco. Então, assim, o leite, o pão e o açúcar nos diversos tipos dele é isso que a gente precisa cortar, né? Não tem muito por onde. Dá para fazer substituições? Dá e deve, tá? Mas seria esse o caminho, né? Eu falei para vocês do açúcar, né? Então, assim, se a gente vamos escolher um açúcar que é melhor, né? Que tem mais nutriente. O que eu tô falando de açúcar melhor é assim, é um açúcar que tem nutriente, tá? Que tem minerais. Então a gente tá falando do melado de cana, depois a gente tem o açúcar mascavo, depois a gente tem o açúcar demerara. Conforme vocês percebem que ele tá clareando,
tá? Então a gente tem o açúcar demerara, que ainda é mais escuro, depois a gente tem o açúcar cristal, o açúcar refinado. Então, quando a gente chega no refinado, a cor dele, a textura dele está completamente diferente. Quando a gente está falando aqui de um melado, quando a gente está falando de um açúcar mascavo, a gente está falando das cores escuras e do sabor, aquele saborzinho ali de cana, aquele saborzinho de rapadura mesmo, né? Dá para adoçar o café com melado de cana? Dá para adoçar. Né? Dá para colocar um melado de cana, por exemplo, num docinho de batata doce? Dá para colocar. Né? A gente vai estranhar no começo? Provavelmente sim. E aí, a grande sacada é o seguinte: não dá para comparar. Então, assim, não caiam nessa armadilha de comparar, por exemplo, um brigadeiro com um brigadeiro de abacate, né? Então, a gente faz brigadeiro de abacate com cacau, não é o achocolatado, né? O achocolatado, o nome diz, ele tem uma parte de chocolate, né, de cacau, e a grande maioria é açúcar, tá? Então, assim, 75% daquele potinho de achocolatado é açúcar, acreditem em mim, né? E, assim, gente, eu vou até falar do refrigerante, mas eu acho que até dispensa comentários, né? Então, assim, a quantidade de açúcar que tem nos refrigerantes é realmente insana, né? Então, é bem complicado a gente pensar ainda nessa ingestão de refrigerante e ainda imaginar que tem pessoas que oferecem refrigerante para as crianças, né? Então, imagina uma festa infantil, aquilo ali realmente é um horror, né? É uma delícia de sabor, mas é um horror para o nosso organismo. E é uma delícia porque o nosso paladar ainda está viciado nesse tipo de alimento. Quando a gente faz essa limpeza, né? Quando a gente se livra desse tipo de alimento, desse tipo de sensação, o nosso paladar volta, fica apurado e a gente consegue, né? Essa a palavra é essa mesmo, tá, gente? É sutileza. Então essa sutileza do doce que tá aí na natureza, a gente consegue apreciar e isso basta, tá? Então é isso. Né? Eu acho que essa é a grande boa notícia, né? Que quando esse paladar volta, a gente tem além dessa consciência, além do corpo desinflamado, além da perda de peso, porque isso tudo é consequência. Né? Então, assim, não é que você, eu tô falando aqui, para de comer açúcar para emagrecer, para de comer açúcar enquanto você estiver doente. Não, é para de comer açúcar. Né? Então, assim, o resto é consequência. O desinchar do corpo, né? O emagrecimento, o sentir-se melhor, a energia que você vai tirar, não é uma energia que vai dar um pico de energia e vai jogar você lá pro chão. É uma energia que você vai tirar de alimento vivo, por exemplo, num suco verde, né? Num leite de coco, num pão, por exemplo, que você vai fazer em casa, que é grãos, né? Aqueles crackerzinhos com chia, com linhaça, né? Então você vai fazer essa alteração e o seu corpo vai trabalhar com a energia que a gente chama de uma energia duradoura, com vitalidade. Acabou aquela sensação de cansaço, que a gente precisa de uma nova, né, uma nova injeção aí de glicose, né? Não precisa disso, porque isso vai vir de uma alimentação onde esse doce vem de uma forma mais natural possível. Então eu acho que essa é a grande recompensa, né? E aí é uma conscientização mesmo. E falando também das frutas doces, né, secas. Então quando a gente fala, por exemplo, para adoçar, a gente pode pensar numa pastinha de tâmara, a gente pode pensar em fazer um bolo de aveia e adoçar com a própria banana, que vai ajudar a dar a textura do bolo, e a uva passa. A gente pode pensar em fazer uma pastinha com ameixa seca, né? Enfim, e a gente faz inclusive doce mesmo, né? A gente faz uma paçoca, que é a paçoca nada mais é que o amendoim processado junto com a tâmara. Aquilo fica numa textura, primeiro, que maravilhosa, segundo, que é
um doce maravilhoso, né? Então é isso, quer dizer, a gente vai tendo esse. Eu acho que esse prazer ele vai mudando um pouco de conotação, né? A gente vai tendo um prazer que a gente pode chamar de um prazer inteligente, né? A gente aprende a respeitar o nosso corpo, comer com consciência, né? E se fazendo aqueles 21 dias, por exemplo, se a gente manter essa constância, né? A gente vai conseguir ficar sem o açúcar, vai conseguir incluir, né? O maior número de frutas na nossa alimentação e adoçar de formas alternativas, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Tem umas 3 coisas aqui que eu gostaria de falar para vocês. A gente tem, hoje eu até vi a receita de compota de fruta, por exemplo, agora o morango, né? A gente tá na época do morango, então eu vou deixar para vocês, porque ficar falando aqui, eu não sei se, né? Às vezes não dá tempo de anotar, vai ter que voltar, enfim, acho que não é o ideal. Mas eu vou deixar lá na descrição a receita do morango, dessa compota de morango. Vou deixar para vocês esse doce que é a paçoca, né? Que eu falei de tâmara, né? Adoçado com tâmara. O beijinho de batata doce, tá? Então aí eu gostaria que vocês, quando pudessem, experimentassem e depois me contassem aí o que vocês acharam, tá? Então assim, eu acho que seria interessante agora, como é que a gente consegue saber, ter a informação no rótulo se tem açúcar. Gente, ele não vai estar escrito açúcar, a menos que seja, por exemplo, um açúcar mascavo, né? Ele vai estar maquiado, tá? E ele vai estar maquiado da seguinte forma, eu vou usar a minha cola aqui, tá? A gente vai encontrar nos rótulos, aliás, é assim, supermercado, a gente precisaria ir, na verdade nem precisaria ir no mercado, né? Quando a gente começa aí um novo estilo de vida, a gente vai muito menos ao mercado, né? E muito mais aí nas feiras, de preferência feiras orgânicas e nas zonas cerealistas, né? Então a gente acaba aí abandonando um pouco esse mercado. Mas quando a gente ainda está nessa transição, o ideal é pegar o rótulo e dar uma lidinha no rótulo. A grande... Ah, legal, Gi. Coloco lá. Maravilha. Então são 3 receitas que eu falei aqui, né? E aí, acho que o do suco verde eu posso até colocar de novo e tal, mas a gente vai falando sim. Eu coloco essas 3 prometidas, tá? Então, assim, o primeiro, né, uma dica para leitura de rótulo. Então, o primeiro ingrediente é o que tem mais, tá? A quantidade maior que tem vem primeiro. Então, o açúcar vai estar aparecendo lá como sacarose, frutose, lactose, né, que a gente já conhece, dos laticínios, do leite, glicose, glucose, dextrose e maltodextrina. Aí a gente tem xarope de milho, o próprio mel, melado e mascavo que vem discriminado, né? Quanto tempo? 20? Tá bem. Uma cola para o tempo, para não me estender aqui. Então, esses rótulos, né, quando a gente começa a ler, a gente começa a parar para pensar se vale realmente a pena comer aquele alimento, se ele tem o título de saudável, se é realmente saudável ou não, né? Então a gente começa a ficar um pouco mais com essa informação e aplicando essa informação numa escolha consciente. Qual é o alimento que eu vou ingerir? Qual é o alimento que eu vou comprar para dar para uma criança, né? Então é isso. Eu acho que essa transição, ela não é uma transição fácil, né? Mentira se eu falar para vocês que é uma transição fácil, não é. O nosso corpo está acostumado, como eu falei antes e repito, a gente é bombardeado a todo momento da própria mídia e a gente também tem a questão social, né? Tem o bolo da vovó,
né? Tem ali quando a gente tava, né, assim, com uma gripinha ou meio chatinho, então a mãe vai lá, faz um bolo, a avó traz um bolo, né? Enfim, e tem essa lembrança afetiva do alimento doce, né? Daquele momento de café da manhã, né? Todo mundo comendo e tal, de infância. É muita afetividade envolvida, né? E a gente falar que a gente vai romper com isso tudo, não é uma tarefa simples, né? Fora que a gente tem que se predispor a conhecer os alimentos, né? A dar esse tempo para o corpo, né? Assim, a respeitar o tempo do corpo, né? Aguentar essa fraqueza, né? Que o pâncreas vai nos causar quando a gente retira o açúcar aí da nossa alimentação, aguentar um pouco essa irritabilidade, saber que vai ficar chato, irritado, né? Que o corpo vai pedir, porque é um vício, então a gente vai ter esse pedido, né, do nosso corpo, e a gente vai ter que ficar firme e falar não para poder passar para a próxima fase. A partir do momento que a gente passa para a próxima fase, a gente começa a se sentir melhor. E a gente começa a se sentir melhor na vitalidade. Isso faz toda a diferença. Tanto é, gente, que se a gente parar aqui e olhar um dos sintomas do diabetes, né, é a fadiga, não é isso? Então, quem conhece alguém que tem diabetes sabe que um dos sintomas para você, né, identificar, desconfiar aí que alguma coisa não tá legal é essa fadiga crônica, né? Então, assim, se eu coloco para dentro do meu organismo um alimento que não faz bem pro meu pâncreas, que eu corro um risco de adquirir um diabetes, né, de estressar o meu órgão e adquirir um diabetes, até quando ele passa a não reconhecer mais, né? Se eu sei que esse alimento é um alimento inflamatório, que vai conversar diretamente com o corpo no sentido de deixar inchado as articulações, então dores no corpo, né? E relacionado também, isso já tem estudos, quando a gente corta o açúcar, que a gente também tem. Porque assim, ó, só um parênteses aqui para não embolar muito. Quando a gente tem a vitalidade, o que a gente começa? A gente começa um ciclo novo, um ciclo virtuoso. Então a gente começa a ficar. Com cheia de vigor, né? Esse vigor faz com que a gente tenha a energia necessária para de repente fazer uma caminhada que antes eu não tinha, tá? E aí eu começo a fazer essa caminhada, começo a me sentir bem. Então, ó, imagina uma pessoa que tem depressão. Ela começa a comer melhor, ela começa a ficar, se sentir melhor, o corpo responde, essa vitalidade vem, né? E aí eu tenho essa energia para poder caminhar, eu não tô lá, né, com fadiga, não tô lá sem essa disposição que é no corpo mesmo, né? Eu começo a fazer exercícios, esses exercícios vão começar a me causar bem-estar, né? Cheio de hormônio de bem-estar. Então, assim, percebe? E aí eu começo a querer caminhar, por exemplo, ou fazer qualquer tipo de atividade física que a pessoa goste, que dê prazer, uma hidroginástica, uma caminhada, né? Vai pedalar, enfim, jogar vôlei, qualquer coisa, qualquer atividade física. E normalmente atividade física, se a gente não fizer ao ar livre, a gente pode caminhar até a academia, por exemplo, né? E aí a gente vai ficar perto do nosso astro, né? Que é a vitamina D, que é o sol. Então percebe, gente, tudo isso que antes estava num ciclo vicioso, né? Se alimentando de uma forma errada, colocando aí uma quantidade absurda de açúcar para dentro do organismo, estressando o nosso órgão, né? Ficando aí aquela sensação de cansaço mesmo, de fadiga, né? Sem motivação, porque a vitalidade e a motivação, elas caminham juntas. Se eu tenho uma sensação de fadiga, a desmotivação, ela vai chegar, né? Então, como é que eu vou romper esse ciclo, né? Tirando o açúcar da minha alimentação. O que eu vou fazer com os leites? A gente tem leites vegetais, né? Milhões de possibilidades, gente. Tem leite até de semente de melão.
pasmem, né? Leite de alpiste, leite de coco, leites que a gente consegue fazer em casa baratíssimos com 2 ingredientes. Nada mais do que, por exemplo, um amendoim e água. Só você faz um leite, né? Castanha de caju e água, aveia e água, né? O coco batido com água, a gente faz o leite vegetal. Fora isso, a gente tem os resíduos. Fora esses resíduos, eu consigo incrementar uma sopa. Pego esse resíduo do coco e faço ali com a batata doce um docinho, né? E percebe? E a coisa vai criando novos hábitos, né? A gente esbarra no aproveitamento aí geral, integral dos alimentos, a gente começa a se sentir melhor e a gente vai para a vida, né? Então eu acho que é bem isso. Só que antes tem um período aí de sombra, né? Que onde é que eu vou encaixar esse açúcar na minha vida, se ele ainda tem espaço. Se eu decidir que ele não tem mais espaço, eu preciso aguentar esse tempo dessa transição do corpo pedindo açúcar e daquela fraqueza que a gente já falou outras vezes, né, anteriormente. Então é isso, né? É uma decisão que é uma decisão, a gente fala, nossa, é uma decisão para o resto da vida, e é mesmo, né? Então, assim, a gente pode comer um doce, né, de vez em quando, nunca mais. Pode, claro que pode, né? Quase ninguém sabe fazer leite vegetal. Muito bem, então a gente pode. Eu posso colocar lá, eu vou deixar o leite de coco, porque o leite de coco, inclusive, assim, o que dá para fazer esse parênteses do leite é o seguinte, gente, tem leite que ele é mais palatável, né? Ele é mais gostoso. Então, o leite de coco, para quem nunca tomou um leite vegetal, eu indico começar pelo leite de coco. Aí eu deixo a receita lá do leite de coco e já aproveita o beijinho aí de batata doce. Por quê? Porque ele vai combinar super bem com o café, ele vai combinar super bem com o cacau. Então eu coloco lá, faço meu chocolatinho quente, né? Leite de coco, cacau, uma canela, adoço ali com a tâmara, né? Então eu consigo ter essa sensação, né? Ainda mais nessa transição, é uma sensação gostosa. O leite das castanhas, o leite de aveia, ele ainda deixa um gostinho residual, tá? Oi, Gi, tô ficando, tô por aqui. E aí esses leites, eles deixam um gostinho residual. Então, assim, às vezes, o melhor a fazer com esse leite, por exemplo, de castanha de caju, a gente faz... Gi, ó, tá falando mais 5 minutos, aí se ficar mais, ó, vê aí. O que vocês mandarem, tá bom? Então, quando a gente tá falando de um leite de amendoim, ele deixa um saborzinho residual. Então, não é todo mundo que vai gostar desse sabor. Agora, por exemplo, um leite de aveia, para você fazer um molho branco, ele é espetacular, né? Porque você vai colocar lá os temperinhos, uma noz moscada e vai ficar ok, vai dar a cremosidade que a gente precisa, né? E vai dar tudo certo. Tá? Agora, para beber mesmo, o leite de arroz é que assim, né? Tem os leites que são industrializados e aí, de novo, né? Qual que é a coisa boa aí para se fazer antes de adquirir? Dá uma lidinha no rótulo e o que a gente sempre fala, tá? Tem o ideal aqui, tá? Então, assim, esse ideal a gente vai olhar para esse ideal e a gente vai fazendo o que é possível. Então, entre tomar um leite de caixinha, né, de vaca, que o leite de vaca a gente já, né, enfim, tem aí uma série de questões, né? Então, assim, inclusive se transforma em açúcar, então a gente precisa diminuir ou, né, realmente cortar. Então, assim, entre tomar um leite de vaca e comprar uma caixa de um leite industrializado, um leite de arroz, por exemplo, compra o leite de arroz, tá? Então é isso. Eu acho que a gente tem esse patamar de ideal que é zero açúcar, né?
Nem nada, tá, gente? Mesmo. Esse é o patamar mais alto, né? Zero açúcar. O açúcar que vai entrar no meu organismo é o açúcar natural dos alimentos, né? Então eu vou sentir um saborzinho doce da batata doce, da cenoura. E até para falar uma coisa importante para vocês, quando a gente está cozinhando, por exemplo, eu vou fazer sei lá, um cozido com a batata doce, tá? Evita de colocar uma quantidade muito grande de sal, porque quando você vai comer, para você não tirar a característica natural daquele alimento. Então, assim, aquele alimento, ele tem uma característica doce, né? A abóbora, ela tem o doce, né? Aquela abóbora, principalmente aquela abóbora japonesa, né? Então, assim, que é mais adocicada ainda, mais concentrada, né? Então, assim, a gente precisa começar a apurar esse paladar, né? E quando a gente para de comer açúcar, como eu já disse, nosso paladar volta a ficar apurado, né? A gente sente o gosto mais forte dos alimentos e a gente come com essa consciência, né? E vai percebendo todos os benefícios que isso vai causando para o nosso corpo e vai querendo fazer mais e mais substituições, porque os benefícios eles superam, né? Muito, não tem nem o que comparar. Né? Se a gente olhar para, por exemplo, eu, né, que fiz essa transição, eu olho para trás, gente, tinha dia que eu acordava, a primeira fala, não era nem bom dia, falar, nossa, tô cansada. Nossa, tô cansada, né? Várias vezes por dia, nossa, eu tô cansada, né? Então, assim, eu só falo que tô cansada quando chega 10 horas da noite. Eu acordo 6, 6 e meia da manhã, quando é 10, 10 e meia, eu falo, nossa, eu tô cansada. Que ok, né? Já teve um dia todo aí produzindo, trabalhando, né? Criando, estudando, enfim, produzindo mesmo, né? Dias produtivos sem a fadiga, sem o cansaço. Eu não sei vocês, mas para mim isso é um ganho absurdo, né? Então, em busca dessa vitalidade é que a gente precisa começar a olhar para os alimentos. Então, daquele ideal que eu falei, é sempre o mais natural. Na dúvida, é sempre o mais natural possível. Ah, então assim, sempre que der qualquer dúvida, que der uma empacada, pensa no quanto que aquele alimento é realmente natural, se foi processado e fazer as opções pelo alimento de preferência in natura, né? É o famoso, como é que a gente deve comer? A gente deve descascar mais e desembalar menos. Essa é a grande, o grande recado, né? Então, olha, Gi, os benefícios, assim, primeiro que a vitalidade é uma coisa absurda, né? Então, assim, essa vitalidade, ela não, como eu já falei, né? A gente quando come açúcar, a gente tem picos de energia. Só que como a gente tá falando em pico, a gente vai lá para cima e depois a gente cai de cara no chão, né? Então vem novamente aquela fadiga e a gente precisa comer alguma coisa, né, para ter de novo, e normalmente come coisas que, né, que vão se transformar em açúcar e a gente cai de novo. Então, esses altos e baixos, ele estressa o nosso corpo. Então, quando a gente corta o açúcar, a gente está falando de uma vitalidade. A gente está falando de um organismo sem dor, né, ou com mínimo de dor. Se a gente estiver falando, por exemplo, de alguém que tem fibromialgia, a gente tem aí uma possibilidade desse corpo de desinflamar, né? Então, esses gatilhos, de repente, para dor, eles podem ser diminuídos absurdamente, né? Fora isso, quem tem, até falando aí, continuando a falar, quem tem fibromialgia, sabe que, aliás, não é para quem tem fibromialgia, é para todos os seres, né? O nosso corpo, ele precisa de exercício, ele precisa de movimento, ele precisa ser trabalhado. Então, quando a gente faz atividade física, né? E a gente precisa dessa vitalidade para fazer atividade física, a gente começa nesse ciclo que é o que eu estava falando anteriormente, né? Então, assim, a vitalidade nos leva a ter a motivação para fazer uma atividade física. Essa atividade física vai trazer um bem-estar enorme
vai diminuir as crises, vai diminuir a intensidade? Pode, tá, gente? Eu acho que seria interessante testar, né? Se a gente tem aí, vislumbrando aí no horizonte essa possibilidade, eu acho que vale muito a pena a gente repensar esse tipo de alimentação, né? E aí você sai, né? Quando você sai de casa, ou mesmo em casa, né? Mas a gente, de preferência numa área externa, de preferência numa garagem, numa laje, né? Que a gente possa fazer uma atividade, até a Cacau comentou das atividades na cadeira, põe essa cadeira num lugarzinho onde tem sol, né? Então a gente já fez o ciclo quase que completo, né? Então é uma alimentação baseada em plantas. Só assim, o que é baseado em plantas? Não é uma alimentação que se come só plantas. A base dela, ou seja, a maior quantidade dela, são plantas, frutas, né? Legumes, verduras, enfim. Né? Leguminosas, castanhas e por aí vai. Então essa é a base, tá? Quando a gente faz esse tipo de alimentação, quando você faz exercício físico, quando você faz toma sol, né? É isso, não é isso? Né? Tanto para depressão, quanto para fibromialgia, quanto para pessoa, né, que quer ter vitalidade e vigor e, né, e longevidade, né? Um corpo saudável, né? Clareza mental, eu acho que isso é muito importante, né? Até a Priscila estava falando aí do jejum, é um assunto para um outro momento, né? Mas assim, quando a gente consegue diminuir a quantidade de alimentos e quando a gente faz essa alimentação baseada em plantas, a gente tem uma cabeça muito mais focada, com muito mais clareza, né? A questão da ansiedade diminui muito quando a gente coloca o açúcar fora da nossa vida, né? Então, assim, a gente sente isso porque o açúcar, ele também é um causador de ansiedade, tá? Isso também é comprovado. Então, quando a gente consegue cortar esse açúcar, né, a gente também tem uma baixa de ansiedade. Então é isso, a gente sai de um ciclo vicioso, a gente sai aí de um corpo que está maltratado, né, que está estressado, às vezes, né, mentalmente, internamente, aí com os nossos órgãos estressados, a gente sai desse quadro, né, de inflamação, de fadiga, para um quadro que eu acabei de falar, que é maravilhoso, que é de motivação, que é de vontade, né, da gente ir realmente aí pra vida e enfim, se curar mesmo, se cuidar, né? Eu já respondo, viu, Gia, a questão da memória. Essa coisa do autocuidado, gente, assim, a Cacau fala muito isso e eu aqui, né, reforço a responsabilidade pela nossa saúde, ela precisa ser nossa, né? A gente foi também criado num sistema de terceirização, né? Então, por isso também, né, que a gente não lida bem com os nossos conflitos, porque tem sempre um terceiro para apaziguar, né? Tem sempre o diretor da escola para apartar, né? Tem sempre, enfim, se a gente parar para observar, tem sempre a gente vai sempre terceirizando. Então, seja para médico, seja para psicólogo, seja para nutricionista, seja para um colega, seja para quem for, né? Até mesmo aqui, por exemplo, numa live, a gente chega, passa um monte de informação, passa experiência pessoal, fala para vocês. Quem vai dar esse próximo passo de realmente vamos ver se essa pessoa tem razão mesmo. Vamos ver se meu corpo realmente vai responder dessa forma ou não, né? Que a gente vai lá e testa, vai lá e faz a experiência e comprova, né? Então, essa responsabilidade pela gestão da nossa saúde é nossa, né? Acho que não tem aí como passar a bola para frente, tá? Quem vai dar esse primeiro passo para fazer essas alterações necessárias e começar do jeito que der, né? Respeitando aí o seu ritmo, o seu tempo, enfim, eu acho que
Somos nós, né? Não tem jeito. Então, Gi, respondendo a questão aí da memória, quando a gente fala de clareza mental, a gente está falando de um corpo inteiro respondendo de uma forma mais clara, né? De uma forma. Ele está muito perto do natural, né? Ele está muito perto da sabedoria. Então, quando a gente ingere alimentos que já têm a sabedoria da natureza, né? No seu momento mais, né, mais próximo possível, né? Por exemplo, quando a gente fala de um bowl, né? De um saladão, que eu gosto sempre de falar aqui, né? De um saladão colorido e tal, quando a gente fala disso, a gente está muito perto da natureza, aquele alimento está cru, né? Aquele alimento está vivo. Então aquilo dentro do nosso organismo vai ativar toda a nossa sabedoria. Né? Não tem distração, entende? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente poderia colocar os alimentos industrializados, açúcar, os alimentos pobres em nutrientes, como uma distração para o nosso corpo, né? Então o nosso corpo não tem mais essa distração. A nossa mente vai ficar realmente mais clara, a gente vai responder melhor aos estímulos, a gente vai ter um paladar melhor, a gente vai ter disposição. E é isso, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena, né? Ganha quem busca conhecimento, sim, Gi. É isso aí, né? E o conhecimento tem uma fala, né, de uma filósofa que diz o seguinte: honrai, né, as verdades com a prática, tá? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então vamos honrar as verdades com a prática. Então se a gente ouve isso, vê sentido nisso, vamos praticar, né? Vamos colocar lá no nosso dia a dia, vamos incorporar e daqui a pouco vocês estão inventando o próprio doce, né? Tá juntando aí 2, 3 frutas, fazendo um pudim de chia com leite de coco, olha que delícia, né? E aí feliz da vida, tá, gente? Acho que essa que é a grande sacada pra gente encerrar, né? Isso tudo não dá pra ter, pra ser um grande sacrifício, uma dor no coração, abandonar, não. Ou a gente vira a chavinha e olha essa modificação aí com um grande, né? Como um grande ganho para nossa saúde pro resto da nossa vida, né? Ou a gente vai ficar sofrendo muito e aí a gente não vai fazer a mudança que é do estilo de vida, né? Vai ser uma mudança temporária e aí, enfim, né? A gente não vai ganhar todos os benefícios que a gente poderia ganhar se a gente fizesse essa mudança de uma forma definitiva, né? Incorporando isso no nosso dia a dia, tá bom? Então é isso, tô lá pagando minha dívida daqui a pouquinho, colocando lá as receitas. E boa noite, obrigada. E é isso, a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijo, gente, obrigada. Beijo, beijo.